Dizem que Aristóteles, quando Alexandre aprendia sentado aos seus pés, aconselhou um dia que tratasse os gregos como homens livres e os orientais como escravos. O discípulo respondeu: "Minha missão é divina e consiste em unir e reconciliar o mundo." Como foi previsto no sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel, a Grécia sucederia aos medos e os persas no domínio mundial. Alexandre então continuou a obra grandiosa de seu pai. No curto reinado de 13 ou 14 anos, ele lançou as bases de uma nova civilização, o que contribuiu de um modo especial para o advento de Jesus. Convencido de sua missão, Alexandre adotou a política de expansionismo. Sua grande ambição pela conquista e o poder nos leva a reconhecer que ele levou a cultura e as artes gregas aos vencidos, obrigando-os, por esse meio, a aprenderem o grego, língua em que os monumentos filosóficos, científicos e históricos e literários estavam escritos. Alexandre queria alcançar o mundo. Com esse propósito, ligou as raças, abriu ao comércio novas vias de comunicação e canalizou suas conquistas para o progresso da ciência. Sua maior ambição era espalhar por todo o mundo a civilização e a língua grega. Para a realização desse seu sonho, fundou 70 colônias ou cidades, sendo a principal delas a Alexandria, no Egito. Todas essas cidades eram centro de helenismo. O mundo todo, dentro de poucos anos, foi helenizado. Depois da morte de Alexandre, o seu império ficou dividido. No ano de 320 a.C., Ptolomeu I tomou para si a terra dos judeus. Com a difusão da língua, dos costumes, da forma de viver e da cultura grega por todas as regiões que estavam sob seu domínio, a Judéia também sentiu sua influência. Foi nesse período que edificaram teatros, termas e nos ginásios se praticavam esportes. Mas, tanto com Alexandre Magno como com os Ptolomeus, não havia uma interferência direta nos assuntos internos da comunidade cultural de Jerusalém. A direção do povo estava nas mãos do sumo sacerdote, que poderia administrar os assuntos judaicos com a aprovação do soberano helenístico. O domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina foi brando, enquanto que o Seleucidas foi absolutista e cruel. O governo da Judéia, aos poucos, foi se fortalecendo nas mãos do sumo sacerdote. Isso levou o sumo sacerdócio judaico a um declínio espiritual, pois deixou de ser um poder espiritual e divino para tornar-se uma força política. Em consequência disso, a posição de sumo sacerdote começou a ser disputada. Nem o que a lei de Moisés dizia a respeito, nem a questão genealógica eram levados em conta. O poder temporal era a única coisa que realmente importava naquele momento. Enquanto a dinastia ptolomaica dominava a Judéia, a Seleucida não perdera jamais a esperança de um dia possuir a Terra Santa. De um lado, a dinastia ptolomaica exercia influência sobre os judeus. De outro, os seleucidas procuravam, com promessas e dinheiro, ganhar-lhes a simpatia. Em resultado dessa disputa, surgiram dois partidos predominantes na Judéia: o judeu, representado por Onias III, e o grego, representado por Simão e Jasão. Enquanto os judeus disputavam o sumo sacerdócio, Antíoco Epífanes ganhava terreno e se preparava para escravizar o povo do Senhor. Com o advento de Antíoco Epífanes, o partido grego triunfa na Judéia, o que causou certo descontentamento ao partido da maioria, o judeu. Agora, os seleucidas
procuravam unificar os diversos povos dominantes mediante a promoção da cultura helênica. Naqueles dias surgiram de Israel homens iníquos, que instigaram a muitos dizendo: Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois desde que nos separamos delas, muitos males caíram sobre nós. Agradou-lhes esse modo de falar, e alguns dentre o povo tomaram a iniciativa de ir ao rei, o qual lhes deu autorização para introduzir os costumes dos gentios. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes dos pagãos. Cancelaram os sinais da circuncisão, afastaram-se da Santa Aliança para se associar aos pagãos e se venderem para fazer o mal. Um judeu chamado Josué, que teve seu nome helenizado para Jazão, se aproveitou dessa situação para chegar à posição de sumo sacerdote. Jazão era um helenista convicto. Traiu seu próprio irmão Onias III do partido dos judeus, o então sumo sacerdote, e de maneira fraudulenta buscou chegar ao poder. A principal função de Jazão foi helenizar a Palestina. Deste modo, em 175 a.C., sob o domínio de Antíoco IV Epifanes, Jazão, sumo sacerdote, contribuiu para o processo de helenização em Jerusalém. Ele construiu um ginásio, onde os jovens praticavam esportes e também os sacerdotes o frequentavam. Lembrando que os atletas competiam sempre nus, o que chocava os judeus mais piedosos. A enciclopédia judia na internet chega a dizer que os esportes se tornaram uma moda tão forte, inclusive entre os judeus, que os mais conservadores ficaram horrorizados. Neste período, Jazão inscreveu a juventude da classe superior na Efibeia, uma organização semelhante a uma escola militar para rapazes entre os 18 a 20 anos de idade, na qual aprendiam a manejar armas, a dedicarem-se à cultura literária e à prática de exercícios corporais. Ele também obrigou-os a usar o pétaso, um chapéu semelhante ao de Hermes, o deus das lutas e das competições, e a praticar o atletismo. Quando Seleuco morreu e sucedeu-lhe no trono Antíoco, chamado Epifanes, Jazão, irmão de Onias, obteve por corrupção o cargo de sumo sacerdote. Jazão, logo que assumiu o cargo, começou a levar seus concidadãos a adotar os costumes gregos. Foi com satisfação que ele construiu o ginásio bem debaixo da fortaleza e induziu os melhores jovens aos exercícios de atletismo. Desse modo, tanto prosperou o helenismo e houve tal invasão de costumes estrangeiros por causa da desmedida perversidade de Jazão. A introdução da prática esportiva no período dos Macabeus era problemática no antigo Israel, pois acelerava o processo de infiltração da cultura greco-helenística nos costumes judaicos, levando à infidelidade à Torá e à rejeição dos costumes, dos valores dos pais e da fé judaica. Portanto, a atitude de Jazão foi duramente criticada pelos judeus. Os pensadores costumavam escrever artigos protestando contra o excesso de tempo, energias e atenção dedicado ao esporte. Mas o povo não lhes dava atenção. As maiores arenas tinham capacidade para 40.000 espectadores, numa época em que a população de Jerusalém não atingia esse número. Voltando à história de Jazão, por fim, ele acabou perdendo o cargo de sumo sacerdote por causa de seu envolvimento em disputas de poder. E esse também foi o fim de seu estádio, que na época em que Jesus nasceu, já tinha virado uma lembrança distante. Mais perto do nascimento de Jesus, o rei Herodes reintroduziria o atletismo na vida judia, com a construção de um novo estádio no século VII a.C. e criação de jogos periódicos para honrar César. No entanto,
Em vez de ficarem impressionados, os judeus os desprezaram como esportes pagãos, que não só corrompiam os costumes do povo judeu, como também os levavam a descumprir a lei de Moisés. E por isso, eles condenavam os jogos veementemente. E agora eu direciono a pergunta para você, isso mesmo, você que está assistindo a esse vídeo. Você vai querer jogar ou continuar jogando os jogos do seu inimigo?